Paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe você, toda a sua família, sua casa, sua família, em Cristo Jesus, o Senhor. Estamos iniciando mais um vídeo. Eu quero pedir, se você quiser, se inscreva aí no canal e deixe o seu joinha, os comentários para nos ajudar. Amém? Nós temos falado sobre o assunto que tem muitas polêmicas no meio evangélico, que é a imagem de uma besta, o reino do anticristo. Nós temos falado sobre a vida que Deus nos deu, e essa vida pode ser tirada no que diz respeito à eternidade, se nós não vigiarmos com a chegada desse terrível destruidor que é o anticristo. O crente pode perder a sua graça diante de Deus, a salvação diante de Deus. As pessoas precisam entender que quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, de que conhecendo a verdade e sendo liberto, ele pode voltar a cair novamente. O problema é que a maioria não foi liberto, conheceu a verdade e não foi liberto. Em Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Existem pessoas que acham que não precisa ter conhecimento, porque Deus vai salvar a pessoa que não conhece. Se a pessoa não conheceu, a pessoa não vai ser salva. Jesus está dizendo ali através dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, ele não leva em conta os tempos da ignorância. A ignorância de quê? De que você praticava pecados, de que você tinha erros grotescos, de que você adorava outro Deus, não servia a Cristo. Ele não leva em conta, mas ele anuncia que se arrepende. Então não existe esse conceito diante de Deus de que se eu não conhecer, se eu não conhecia, eu vou ser salvo. Não existe isso. Não tem nada isso na Bíblia. Ou você conhece e seja salvo, ou você não conhece e seja condenado. Isso não existe. Porque, vejam, se fosse dessa forma, para que Cristo vinha aqui? Então Cristo não tinha que vir aqui? Era melhor não ter vindo aqui. Mas o apóstolo Pedro diz: era melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e voltar atrás. Por quê que Pedro está dizendo isso? Pedro está dizendo isso porque se você não conhecer a Cristo, for para o inferno, para a condenação com uma quantidade de pecado, conhecendo e voltando atrás, você vai dobrar. Não tem nada a ver, queridos. Isso não existe. Isso não existe. Se você não conhece o Evangelho, procura conhecer, porque não conhecendo você vai ser condenado. Eu não vou a um lugar sem conhecer, aonde eu não conheço, sem pedir informação. Eu não chego a ele. Assim é o reino de Deus. Se você não conhece a ele e não conhece a Cristo, o seu Salvador, você não vai chegar lá nunca, a não ser que você peça informação. Pediu informação, foi orientado? Siga o caminho da justiça e da verdade para ser salvo. Isso não existe. Então as pessoas têm muito engano dentro da igreja, muitas mentiras, muitas fábulas, muitas coisas que não dá para a gente engolir. Como, por exemplo, o que está acontecendo, a idolatria da igreja e o anticristo reinando, e reinando sem trono ainda, sem domínio total, que ainda haverá de acontecer as uniões, e principalmente a união ecumênica de todas as igrejas. Já está começando. Nós já temos visto aí o movimento direita e esquerda, que não tem nada a ver no reino de Deus com o que Cristo ordena sobre lutas e tribulações e salvação. Direita e esquerda é um conceito humano, foi criado pela política. Por quê? Porque lá na política, quando se reuniu o Caifás e o Império Romano, que era o líder do Império Romano, que era o Pilatos. Então veio um do que não era conhecido como da promessa, que era o Pilatos, que pertencia ao Império Romano,
e uniu os impérios, e aí veio também o Caifás, que pertencia à igreja, que pertencia ao templo, que pertencia ao povo de Israel. Uniram os dois para que pudesse crucificar Jesus. Hoje a igreja crucifica Jesus, mesmo ele não estando aqui, através da idolatria. Então, quando você pega o Evangelho para ensinar o Evangelho, a palavra de Deus, e você vê a situação que está a humanidade, e principalmente aqui no Brasil, com direita e esquerda, essa coisa que não tem valor nenhum para o crente, só de destruição. Só para fazer os crentes ficar do jeito que eles estão, adorando homens na igreja. Adorando o seu próprio presidente, fazendo dele um Deus. Isso é absurdo, isso não convém. Crente em Cristo Jesus já sabe que a igreja é um Estado laico, ele não se mistura com o Estado. A igreja não se mistura com a política. Igreja é igreja. Quando eu quero colocar a igreja dentro da política, eu estou crucificando o Filho de Deus outra vez, irmãos. Eu estou crucificando o Filho de Deus outra vez. Porque quem dividiu isso foi Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E colocou a igreja na posição dela. Como Cristo fez isso? Você sabe das duas alianças. A aliança com Agar e a aliança com Isaac, o filho legítimo de Abraão, que herdou a promessa, que se passou essa promessa aos filhos de Israel. Israel, o herdeiro da promessa. Então, quando o Cristo vem, Israel rejeita o Cristo, e Cristo, então, que já tinha prometido para Agar e para o seu filho Ismael, que dele sairia nações e reis, que viria a ele, que no caso, somos nós os pecadores, os que não são da promessa, que não pertenciam às alianças de Israel. Então, esse Israel que subverteu, que era o símbolo do Israel, que era o símbolo das nações mais ricas do mundo, a nação mais rica do mundo, que tinha lá o Salomão, o Davi, o Saul, todos os homens ricos do passado. Essa igreja agora que está simbolizando esses homens e querendo a riqueza para eles, querendo que eles fiquem como ficou os reis do passado. Querido, você pode enriquecer como você quiser, mas a igreja não pode entrar nisso. Isso acabou. Isso foi. Então, quando Cristo vem, que ele pega as duas alianças e põe elas do lado e faz uma nova aliança com seu povo no seu sangue, e estabelece uma igreja e tem essa igreja como corpo dele, essa igreja é exclusiva dele, essa igreja não se mistura com as demais nações. Então, o que significa isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja em Cristo Jesus, ela não mais se apega à política coisa nenhuma. Porque o fim dela, o objetivo dela é apresentar um Cristo que morreu por todos os homens, por todas as nações, e a salvação que cabe a todas as nações da terra, desde que haja o arrependimento. Então a igreja se misturou com a política, com essa direita e com essa esquerda, a esquerda do mal, a direita do bem. Eles falam isso, porque o que eu vejo como cidadão, como cristão, é tudo a mesma coisa. Veja a esquerda, a direita fazer mais mal do que para o povo do que a própria de esquerda. Está tudo a mesma coisa. O patamar é um só. Muda nada, viu? Vejo diferença nenhuma. Mas eles querem isso, eles dizem isso. Por quê? Porque todo aquele que quer defender o seu peixe, querido, vai dizer que o dele é melhor, né? Então, eles vão falando isso. E a igreja entrou nesse princípio, nesse caminho. E agora você está vendo o que está acontecendo aí. A igreja é capaz de matar, de derramar sangue por causa de um líder, de um político. Isso é uma coisa horrível, né? Não dá para a gente aceitar essas coisas. Então, quando nós falamos de besta, falso profeta na Bíblia, e desse inferno, do rico que era Lázaro, que representava Lázaro, ou melhor, que representava, do pobre que representava Lázaro, e do rico que tinha ali, que representa a nação de Israel. A igreja está entrando por esse princípio. Eles querem que a igreja seja uma igreja que domina sobre todos os povos, que os líderes da igreja sejam os políticos que dominam a nação. Não vai existir isso nunca. Não vai existir isso nunca. Deus vai preferir soltar sei lá,
Eu não vou dizer aqui um misto de lá do céu para cá para pegar todos eles, porque eu não vou dizer isso, mas que Deus vai ferir a todos e atingir a todos, para que deixe a igreja dele na posição dela de salvação a todos e honra a aliança que Cristo fez com todas as nações da terra para a salvação de todos, ou Deus vai atingir a todos eles. Não tem isso, não existe isso, não vai acontecer isso, não adianta. Então por que eles querem isso? Porque eles querem o domínio. Dá uma olhada comigo no capítulo 8 do profeta Daniel, versículo de número 1. No 3º ano do reinado do rei Beltsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Susa, da província de Elam. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhes quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhes resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Então nós temos aqui esses animais simbólicos que Daniel está vendo. Eu não vou falar sobre esses animais simbólicos aqui, mas falaremos quando nós estiver esclarecendo aqui a besta e a sua marca e a segunda besta que virá. A primeira já reinou. Então esses animais aqui, quando eles aparecem aí com chifres. Todos nós sabemos que chifres nos animais é a defesa deles, né? Você pega animais que não têm os chifres, por exemplo, o cavalo, a força dele é nas patas, né? Ele dá patada, a zebra, a girafa, a força deles está nas patas, né? Quando eles dão coice. Já o touro, os bodes, a força deles está nos chifres, né? Então, quando se fala de chifre na Bíblia, está dizendo da arma mais potente do animal, né? O touro, o búfalo, o rinoceronte, o bode, o carneiro. E aqui Daniel vê o carneiro e vê o bode. Então nós sabemos dos reinos
da Média, da Pérsia, Alexandre o Grande, Roma, Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia, né? Então, todos esses reinos que está simbolizado aqui e que realmente aconteceu, dando lugar, o fim deles foi dar lugar para Roma, que começou a reinar antes de Cristo, e uma supremacia total de 538 a 1798, naquela Santa Inquisição Romana, que tudo está incluído aqui nesses animais, e nós veremos futuramente. O que nós estamos esclarecendo aqui é sobre esse inferno terrível que a humanidade está vivendo e que nós vemos dentro da palavra de Deus, que tudo isso é dominado por ganância dos homens, nações contra nação, reino contra reino, que Jesus profetizou, e a ganância dos homens, e o que é pior, a própria igreja. Em primeiro lugar, a igreja. Meus queridos, diga para mim, que interesse você tem, que interesse a igreja tem por uma política, se não houver retorno para ela? Para quê? Você acha que os líderes das igrejas, os pastores, os bispos, os apóstolos, supostos, né? Porque entre nós, olhando na Bíblia, tem algum deles que são mesmo? São titulados humanamente, mas em espírito, você acredita, você que conhece o Espírito de Deus, você o escreveria espiritualmente falando, esses tais como apóstolo, como bispo, como missionário, como reverendo, como pastores. E eu não escreveria jamais, porque eu não vou comprometer o Espírito de Deus numa situação dessa. Então eles são por título que eles mesmos colocaram, né? Por título que eles mesmos colocaram. Então eles pegam a Bíblia lá, faz a apresentação deles, não se preparou para ensinar a Bíblia, e o povo gosta dessas coisas, porque o povo gosta de ser enganado. Se o povo não gostasse de ser enganado, o povo não estava fazendo com Jesus hoje o que Pilatos e Caifás fez com aquele povo para crucificar a Cristo. Hoje o povo está crucificando a Cristo. Esses reinos, todos esses reinos aqui, que nós estamos vendo aqui, o carneiro se levanta para abater reis, depois vem o bode, se levanta para abater reis, e o bode se engrandece com aquele chifre para atingir aqueles reis, que é símbolo de reino, símbolo de rei, símbolo de nação. Então, está ligado entre a igreja, estava ligado entre a nação de Israel e as nações de toda a terra. Toda vez que você falar de nação de povo rico, você fala de nação israelita, os mais ricos da terra. É só ir lá na Bíblia que você vai ver que a riqueza vem deles. Por quê? Porque o Deus de Israel estava com ele. Então é isso que a igreja quer. A igreja quer riqueza, os líderes da igreja querem riqueza. Mas saiba você, membro das igrejas, que eles não vão te dar nem um centavo. Eles vão enriquecer, engrandecer, e você vai ficar lá só enriquecendo e engrandecendo a eles. Acorda, sai disso. Faz com que você idolatra, faz com que você adora homens, faz com que você venera eles mesmos, e você faz isso. Enquanto que a recomendação de Cristo, sai disso. Então eles querem ser como bodes, fortes, dominadores, selvagens, os seus domínios e as suas igrejas. Nunca foi do Senhor. Desse jeito, não. Então, a igreja hoje, o domínio desses que estão aí, que se diz ser pastor, é o domínio de bodes, irmão. Bodes selvagens, que quer manipular todo mundo e dominar todo mundo. Então você pode dizer que aí, claro, Jesus separou os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes, né? Como está lá em Mateus 25, dá uma olhada lá, por favor. Mateus 25, Jesus diz aqui, 31. Quando o Filho do Homem virem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, hoje, pela atitude desses pastores, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus. Eu não tenho nem dúvida de dizer que a maioria desses que estão aí dizendo ser pastores são bodes.
As atitudes mostram. As atitudes mostram. Por quê? Qual é a característica do bode que se pode ser, por que ele recebe esse nome? Porque ele é rebelde. Ele é desobediente. Ele entra em lugar que não é para ele entrar. O bode é isso. E o que eles estão fazendo? Entrando aonde? Em lugar que não é para eles entrar e levando quem? O povo com eles. A atitude deles é de bodes. Não tem jeito. Isso dá lugar para quem? Para o anticristo, e promove uma guerra física, que é o que está acontecendo agora, o que as igrejas estão fazendo. No capítulo 4 do livro de Deuteronômio, acompanhem lá, por favor. O Senhor Jesus faz uma exortação a todo Israel a respeito do que ele queria do seu povo. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo de número 1. Agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal Peor, a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Olha, igreja, o perigo que você está correndo, porque o teu líder, o teu pastor, o teu apóstolo, que tem interesses, que futuramente vai te prejudicar. Por que vai te prejudicar? Humanamente falando, vai te prejudicar. Por quê? Espera, você vai ver as leis, você vai ver os acontecimentos. Segue o que estão querendo e você vai ver. A igreja não está aí de graça. Os líderes das igrejas não estão aí de graça. Eles estão com seus próprios interesses. A igreja já é isenta de tributos, o que, na minha opinião, não está certo. Porque Cristo pagou o tributo e ordenou aos seus apóstolos que pagassem o tributo. Agora, se a igreja não paga tributo, por que a igreja ocupa o altar, ocupa o púlpito para falar da política e eleger um homem político? Como que ela pode fazer isso se ela não paga tributo? Se ela está isenta de tributo, ela está isenta disso. Por isso que a igreja não se mistura com o Estado, queridos. Vocês precisam acordar para isso, vocês vão perecer. Vocês não querem ouvir, problema de vocês, mas eu estou aqui para ensinar e para falar, vocês vão perecer por causa desses líderes que estão ensinando a vocês a seguir homens. Olha aí, ó. Quem adorou Baal Peor, Deus destruiu. Veja o que está acontecendo aqui no versículo de número 4. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos, juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para a possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos que ouviram todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha Deus tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocam? Todas as vezes que o invocamos. Que não há tão grande
que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que gente há tão grande, que tenha estatuto e juízo tão justo, com toda esta lei que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, ensinando-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estivesse diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunte-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. O povo temerá ele quando? Todo o tempo que viver na terra. Você está vivendo na terra? E você está esquecendo de Deus? E vivendo servindo a homens? Olha o que Deus diz: vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardiam em fogo até o céu, em meio à nuvem negra e profundas escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouviste as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. No dia em que o Senhor, vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de fundição de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Aqui está. Quem é o teu mito, igreja? Quem é o teu Messias agora? Quem é o teu mito? Fala. Por quem você jura morrer agora? Por Cristo ou por homem? Por quem você jura que vai para a guerra se ordenar? Que derrama sangue se ordenar? Porque eu já vi gente falar isso. Que ele pega as armas e ele vai para a guerra para matar. Se for ordenado pelo Deus dele que está na igreja hoje, quem é essa pessoa? Não é um presidente que aí está? Nada contra o presidente, ele que siga a vida dele. Crente ele não é, de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver. As atitudes dele não é de um cristão. Pelos frutos conhecereis, eu não tenho medo de dizer isso, porque pelos frutos conhecereis, não tem nada a ver. Que Deus converta o coração dele e ele venha para Cristo. Não ele, como os outros também. Mas vejam aqui. O que Deus está falando aqui? O que Deus está dizendo aqui? Figura de quem? De homens, animais, aves, céu, lua, estrela. Querem ver aqui? Vamos continuar aqui. O 16: para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Figura de um homem ou de uma mulher. O que nós estamos vendo hoje? A igreja numa decadência espiritual terrível. Nessa política, coisa horrível, coisa triste de ser para uma igreja que se diz evangélica, misturou tudo, é padre, é papa, por isso, tome cuidado, o anticristo está chegando.
É essa união que haverá de acontecer. Quando falarmos da besta, vocês vão ver. Senão que já tem muita gente, sabe, ensinando, graças a Deus, e que não se mistura com essa política, né? Vocês verão que o retrato está aí, que as imagens estão aí, que a natureza do anticristo está aí. Porque a direita faz o bem, a esquerda faz o mal. Eu vejo a direita e a esquerda no que diz respeito à população e nação, tudo do mesmo jeito. Talvez a direita levando a ter vantagem em fazer o mal. Cuidado, presta atenção. Olha, que você vai ver que você não tem nem direita nem esquerda, irmão, nessa vida. No que diz respeito à política, você tem a direita e a esquerda que pertence a Cristo. As armas da tua milícia não é carne. Jesus disse que não é por força nem por violência. Como é que vocês entram num lugar desse? Qual é o interesse de um pastor no meio disso? De um padre no meio disso? De um bispo no meio disso? De um apóstolo no meio disso? Qual é o interesse deles? Não é dinheiro, não? Então prova que não é, rapaz. Deixa a igreja de Deus viver, pastor. Deixa o povo de Deus adorar a Deus, igreja. Ô pastor, você não sabe o lugar que você está se metendo. Espiritualmente falando, você vai ver quando Deus estender a mão, que não vai demorar. Ele dizendo aqui, o versículo 17: de algum animal que vive na terra, ou de ave, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E quando levantares os teus olhos aos céus e veres o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te e adorar coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Irmãos, o céu, a terra, a lua, as estrelas foi criado para mim e para você. Foram criados como você foi criado. Eles não são Deus. Eles não são para adoração. Eles são instrumento para te servir. Sabia que o sol é para isso? Claro, queridos. A lua também é para isso. Vai acabar no arrebatamento, quando Cristo voltar, tudo isso vai acabar. E você adorando o homem e mulher que Cristo está falando aqui, e vocês acham que vocês estão certos, igreja? Seguindo essa liderança pastoral que está aí, de pastores, de apóstolos, de bispos, vocês acham que vocês estão certos? Vocês não estão vendo o perigo que vocês estão entrando aí, de ficar longe do Deus Salvador e perecer e ser fulminado a qualquer momento se ele agir? Porque eu tenho certeza absoluta que aquele que aceita a veneração como Deus, como eu vejo o líder de vocês entrando nas igrejas evangélicas, e vocês, da forma que vocês o veneram, da forma que vocês o aplaudem, da forma que vocês o adoram, porque isso é adoração, não vai avante espiritualmente falando. Deus vai agir, não vai aceitar, irmãos. Ninguém ficou de pé. Quem recebeu a adoração no lugar de Deus, ninguém ficou de pé. E você chama de mito, vocês estão complicando a vida de vocês e do próprio. Deus vai agir. E a minha oração é para que age Deus, põe a tua mão e atinge. Tu não ficou por baixo de homem nenhum, vai ficar agora? Só porque a tua igreja entrou na política? Não, Senhor, pega todos. Essa é a minha oração. E você acredita que Deus não vai responder? Não sai dela para você ver. Não sai da Babilônia que você vai ver. Caiu a Babilônia, se tornou uma arara de demônios. Tu vai ficar no meio dela? Tu vai ver se Deus vai te atingir como atinge todo mundo. Foge disso, irmãos. Isso não existe no reino de Deus. Eles querem ser fortes, eles querem ser maior do que os outros, eles querem ser famosos, eles querem ter as riquezas do mundo. Tem a riqueza do mundo que vocês quiserem, mas lícito como teve Salomão, como teve Davi, vindo de Deus, não colocando Deus numa política, crucificando outra vez o Filho de Deus, como vocês estão fazendo.
Deus não vai suportar esses absurdos. Ele vai agir, vai exterminar. E eu quero ver você que diz que é capaz de matar por causa desse seu Deus, que é o presidente que aí está. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu mato, eu ponho a farda, eu uso as armas e vou matar. Eu quero ver se você vai suportar o dia que o Deus de Israel dizer para você: eu sou o Deus Salvador. E esses aí, você quem é? É isso que eu quero ver. E ele vai fazer? Claro que ele vai fazer. Mas não vem o anticristo para reinar. O anticristo não tem domínio ainda total. A supremacia dele ainda não está total ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para acontecer. Uns ainda rejeitam aborto, outros ainda rejeitam comunismo. Uma pessoa, queridos, deixa eu te dizer que uma pessoa que se diz que rejeita o aborto e ama a violência e as armas, é enganador. É enganador. Por quê? E um pouquinho pior, viu? Um pouquinho pior. Por quê? Porque o aborto, ele traz a seguinte consequência para o ser humano. Ele não nasce, ele gera, nem pode nascer. É morto no ventre mesmo. A mãe não tem o gosto de apanhar em seus braços, colocar nos seus peitos para amamentar. Agora, e aquele que ela amamentou, que ela cuidou, que ela viu nascer, que ela sentiu a dor do parto, viu nascer, e que está sendo morto como está sendo morto, como está aí agora? Na bala. E os que é líderes desse pastor, que é seguidor desse líder dessa igreja, desse mito da igreja, diz que vai matar. Como é que você atribui isso a Deus? E você disse que essa pessoa não ama o aborto. Ama tanto quanto as suas armas, porque quem mata na bala, ou mata também no ventre, né, queridos? E a dor para a mamãe e para um pai? Perder como está perdendo agora, é pior do que se não tivesse nem nascido. Sem nascer já é triste para Deus e para todos. Imagina nascendo e veio morrer numa situação dessa. Por um acaso, o que promove as armas, não é isso? Irmãos, pelo amor de Cristo Jesus, olha na Bíblia. Vocês estão adorando um homem dentro da igreja em lugar de Cristo? Vocês estão adorando um presidente dentro da igreja em lugar de Cristo e vocês chamam de mito, pelo amor de Deus, irmãos, o que é isso? Quer que ele ganhe? Vota e acabou. Qual o problema? Mas adoração ao homem? Não, meu irmão. Vocês vão perecer. E não vai esperar nem o dia, porque Cristo vai agir. E a minha oração, ora vem, Senhor Jesus, e atinge com teu poder, para que saiba que há Deus em Israel, e que há Deus na nossa nação, e que tu és Deus, e que o Senhor não apoia essas coisas, tua glória a outro tu não dá, nem o teu louvor, a imagem de homem vai de escultura nenhuma, Jesus. Vai ficar por... Versículo de número 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor vos ensinou, também o Senhor vos indignou contra mim por causa da vossa palavra e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá para herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão, vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Você está percebendo aqui? Você está vendo isso aqui? Sabe o que significa isso aqui?
O homem mais manso e mais amado de Deus que Deus teve, que era a figura de Jesus, que era Moisés, falou uma palavra, Deus o cortou, não entrou na terra. Tu quer entrar em Jerusalém, na nova cidade, na cidade santa, dentro da igreja aplaudindo o homem? Mito, mito, mito. Tu quer entrar lá em Jerusalém assim? Ah, meu filho, tu nem espera o tempo, ele vai agir. Deus vai agir. Vai agir, se tu não cair fora rápido, ele vai te pegar. Deus não vai poupar nem os pastores e nem os tais que aceitam ser chamados de medo. Todos pagarão preço, porque Deus não fica humilhado por homem nenhum. Essa é a minha oração constantemente, age Deus. Eu nunca te vi abatido por homem nenhum. Eu nunca te vi humilhado por santo qualquer. Nem Satanás, que se levantou contra ti lá em cima e enganou a terceira parte dos anjos. Olha de onde vem o engano que vocês estão seguindo de Satanás. Nem ele se firmou de pé. Já tem sua sentença lavrada, já tem sua condenação determinada. Em breve ele vai ser levado ao fogo. E tu vai junto com ele, adorando o homem ou mulher. Se tu não fugir disso, Deus vai te atingir em vida, logo, logo, quando ele começar a atingir esses tais que se diz pastores, que se diz bispo, que se diz apóstolo, que se diz missionário, que se diz reverendo, que se diz padre, sacerdote, que está pegando a igreja dele para fazer isso. Não é tempo ainda. A união ecumênica com todas as religiões da terra, com todos os determinos da terra, ainda não está vigorando. Não é época para isso. É um Brasil dissoluto que está entregue na mão de homens gananciosos que querem fazer as suas próprias vontades e destruir o resto do povo. É isso que está acontecendo aí. E tu está caindo nessa onda, tu vai perecer junto com eles, porque Deus não vai deixar impune. Tenha certeza, Deus não vai deixar esses homens impunes. Ele vai pegar. Essa é a minha oração. Fere Deus. Mas irmão, você não pode fazer isso? Para de conversa. Não só posso, como eu devo fazer isso. Eu devo fazer isso e vou fazer nas minhas orações, nos meus jejuns, nos meus sacrifícios a Deus, nas minha comunhão com Deus. É isso que eu vou dizer. Deus pega todos que estão sendo adorados e que estão adorando, porque tu és Deus em Israel, nos céus e na terra, não há outro. Figura de homem, de mulher, nada disso. Então você precisa vigiar, porque Deus vai agir. Não vai demorar, não vai demorar. Se cuide quem quer ser Deus, se cuide quem adora quem quer ser Deus. Não vai poupar. Vou ter imenso prazer em ver Deus agir, porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Transgrediu. Quando ele foi corrigir, ele estava nervoso, falou palavra que não deveria. Deus não gostou e por isso não deixou Moisés entrar na terra. E vocês adorando homens dentro da igreja dizendo que vai para o céu. Vocês vão ver o céu que vocês vão já. Tu quer ouvir outra palavra de mim? Infelizmente, a situação que nós estamos vivendo como igreja, não posso dar outra palavra senão essa que Deus mandou. Essa foi a que Deus mandou. Seja feliz, se arrependa e viva para Deus e não para os homens. Amém? Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela obra do Teu Espírito em nossas vidas. Se quiser fazer como você fez lá no templo de Jerusalém, pode fazer, Jesus. Quando você chegou lá em Jerusalém no templo, que viu tudo aquilo lá e pegou o chicote, pode entrar na tua igreja, nas igrejas que diz ser tu aí que está adorando homens, e desce o couro. Mostra que tu és Deus e que tu não se mistura com isso, que tu não compactua com essas coisas. Tu és Senhor soberano. Tu liberou a tua igreja, o povo, para trazer as nações de todas as terras, de todos os povos, de todas as línguas, sem preconceito nenhum. Foi isso que o Senhor fez. Agora estão eles usando de todos os meios
para dar glória a homens em teu lugar, dentro da tua própria igreja, não te, ó Deus, humilha a esse ponto. Tu não fica por baixo de homem nenhum, tu não fica humilhado e nunca foi e nunca será humilhado por homem nenhum. Os exemplos estão aí. Herodes não deu glória a ti, morreu com medo de bicho. E os demais que agiram soberbamente, tu os abateu. Então, por favor, Deus, faça a tua obra. Abate, para que aprenda a se humilhar perante ti. Quanto aos demais que são inocentes, no que diz respeito à verdade, que tu tenha misericórdia deles, que eles venham conhecer a verdade, ser salvos, ser libertos e te adorar, e que tu os cure, sara, transforme, dê paz, dê alegria, dê vida abundante e transforma para a tua glória. E que a nossa nação seja uma nação que te louva, que te exalta, como ela sempre foi, um povo, oh, meu Deus e meu Pai, devoto, um povo temente, um povo que aceita a fé, um povo, meu Deus e meu Pai, que obedece tanto que quando é guiado por esses guias aí, está indo para esse caminho. Mas um povo que ensinado vai te obedecer. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um e salva. Quanto àqueles que adoram outros deuses e que adoram um homem, como está sendo adorado aí, pega-nos todos, tanto tal como os que adoram. É a minha oração. Para a glória do teu nome eu peço, e para o teu louvor, ó Deus, eu oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.